Eu matei o homem que dormia com a minha mulher, mas não com uma bala ou uma faca, matei devagar, com as verdades que ele nunca quis ouvir, e assisti ao seu império desabar como um castelo de cartas no vento do Tejo. A minha esposa, aquela que jurou amar-me na igreja de Alfama, descobriu a minha infertilidade e transformou o nosso leito em traição, mas eu transformei a dor em veneno, e Lisboa tornou-se o meu palco de vingança. E se eu te disser que, no fim, foi ela quem implorou por misericórdia, de joelhos no chão frio do nosso apartamento em Belém, enquanto eu sorria pela primeira vez em anos? O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas do consultório, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos, como se o próprio céu estivesse a tentar consolar-me daquela notícia que o médico cuspiu como um cuspe azedo. Infertilidade permanente, Sr. Oliveira. Não há filhos no seu futuro. As palavras ecoaram na minha cabeça como o sino da Basílica dos Mártires, graves e inexoráveis. Eu, João Oliveira, 42 anos, engenheiro de pontes que construíra metade da rede viária do país, homem que nunca perdera uma batalha contra o aço e o concreto, sentia-me agora frágil como uma ponte de corda sobre o abismo. Olhei para as minhas mãos, calejadas de anos a moldar o mundo, e pensei, como é que algo tão sólido pode falhar no que mais importa? Voltei para casa a pé, do Chiado até ao Bairro Alto, deixando que o bulício da cidade me engolisse. As ruas estreitas, cheias de turistas com máquinas fotográficas penduradas ao pescoço, riam-se de mim com as suas vozes estrangeiras, enquanto os elétricos rangiam nas curvas como se zombassem da minha esterilidade. Cada passo era um martelo no peito, batendo ao ritmo das minhas dúvidas, como dizer a Maria. A minha Maria, com os seus olhos castanhos como o vinho do Douro e o riso que enchia o nosso apartamento como o aroma do bacalhau assado aos domingos. Casáramos há 8 anos, numa cerimónia simples na sede de Lisboa, prometendo-nos o eterno sob o olhar de São Jorge. Sonhávamos com uma casa maior em Sintra, com crianças correndo pelo jardim, nomes como Ana e Pedro e quando nas noites de verão. Mas agora era só vazio, um buraco negro onde o futuro devia brilhar. Cheguei a casa e ela estava na cozinha, de avental florido, a picar cebolas para o jantar. O cheiro de azeite quente e alho subia do tacho, misturando-se com o perfume dela, aquele jasmim que me enlouquecia desde o primeiro encontro no Fado em Alfama. João, amor, chegaste cedo. Tudo bem no trabalho? A voz dela era melodia, suave como o fado de Amália, mas eu via agora as sombras por trás, os olhares distantes nas últimas semanas, as noites em que se demorava no ginásio, o telemóvel sempre colado à mão como um escudo. Sentei-me à mesa de madeira velha, herdada do meu avô pescador do Algarve, e as palavras saíram como um rio seco. Maria, o médico disse. Não posso ter filhos. É definitivo. Ela parou, a faca suspensa no ar, gotas de cebola a escorrerem pela lâmina como lágrimas não choradas. Os olhos dela enlargueceram, não de choque imediato, mas de algo mais profundo, uma rachadura na fachada perfeita que construíramos juntos. O quê? João, isso. Isso não pode ser. A voz tremeu, e ela largou a faca, aproximando-se devagar, as mãos frias nas minhas. Abracei-a, sentindo o corpo dela rígido, como se o meu toque agora contaminasse. Falámos a noite toda, ou melhor, eu falei e ela ouviu, assentindo com a cabeça enquanto o vinho tinto do Alentejo enchia os copos vazios. Prometeu que nada mudava, que o nosso amor era maior que biologia, que podíamos adotar, viajar, encher a vida de gatos vadios de Lisboa. Mas nos olhos dela, vi o primeiro vislumbre de dúvida, como uma nuvem passageira no céu de Cascais. Os dias seguintes foram uma dança delicada, um tango forçado onde cada passo era calculado para não pisar o calo um do outro. Eu mergulhei no trabalho, projetando uma nova ponte sobre o Mondego em Coimbra, desenhos que deviam erguer-se altivos contra o rio, mas que na minha mente se curvavam como a minha própria impotência. Maria, designer gráfica freelance, começou a aceitar mais projetos, ausentando-se por horas a fio em cafés do Chiado ou reuniões em hotéis da Baixa. É para distrair a mente, amor, dizia ela, beijando-me na testa antes de sair, o lábio vermelho deixando uma marca efêmera. Eu acreditava, ou queria acreditar, porque a alternativa era um abismo, imaginar que o nosso sonho de família, tecida com fios de esperança, se desfazia por causa de um cromossoma defeituoso. Mas o corpo trai, e o coração ainda mais. Uma noite, voltei cedo de uma inspeção em Setúbal, o sol poente tingindo o Tejo de laranja como sangue diluído. O apartamento estava silencioso, demasiado para as 7 da tarde. Chamei por ela, mas só o eco respondeu. No quarto, o armário semiaberto revelava ausências, a saia preta que ela usava nas noites de gala, os brincos de prata do nosso aniversário. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem de um número desconhecido. Estou à tua espera no Rossio. Não demores, minha rainha. O meu estômago revirou-se como o mar de Sagres em tempestade. Quem era, minha rainha? Dedos trêmulos desbloquearam o ecrã dela, esquecendo as promessas de confiança. Mais mensagens. Ontem foi incrível. Quero-te de novo.
E fotos, oh, Deus, fotos dela, rindo num bar escondido, os lábios colados aos de um homem que eu não conhecia, alto, ombros largos, cabelo escuro ondulado como as ondas do Atlântico. O nome dele era Ricardo Mendes, 45 anos, sócio de uma firma de importações de vinhos do Porto, casado, claro, com uma mulher que provavelmente ignorava as escapadelas do marido. Pesquisei naquela noite, enquanto o uísque queimava a garganta como ácido, páginas de LinkedIn e Facebook revelando o homem perfeito, viagens a Bordeaux, jantares em restaurantes estrelados de Lisboa, posts com a família em praias do Algarve. Ele era tudo o que eu não era agora, viril, fértil, o tipo de homem que enchia salões com risos fáceis e olhares que prometiam mundos. E Maria? Ela comentava as fotos dele, corações vermelhos como feridas abertas. A traição não era só carnal, era uma rejeição ao cerne de mim, aquele vazio que o médico diagnosticara. Não confrontei-a nessa noite. Em vez disso, deitei-me no sofá, o corpo dormente como o granito das muralhas de Óbidos, e planeei. A vingança não seria impulsiva, um murro no bar do Cais do Sodré, seria cirúrgica, como os projetos de engenharia que eu dominava. Comecei devagar, seguia nas sombras das ruas de Lisboa, misturando-me aos turistas no Terreiro do Paço, observando os encontros deles num hotel discreto perto da Praça do Comércio. Ricardo, com o seu fato cinzento impecável, entrava primeiro, a mala de viagem disfarçando as noites longas. Maria chegava de táxi, o cabelo solto ao vento, o rosto iluminado por um brilho que eu não via há meses. Eles riam na varanda, brindando com copos de Porto, ignorantes do homem na rua abaixo, o coração partido mas a mente afiada como uma lâmina de navalha. Os meses passaram como névoa no Douro, e eu transformei a dor em combustível. No trabalho, ganhei promoção, liderando a equipa que reconstruiu a ponte de entre os rios após um acidente fatal, ironia cruel, pois a minha própria ponte interior ruía. Em casa, fingia normalidade, jantares à luz de velas, passeios de mãos dadas pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas como troféus. Maria relaxou, achando que o segredo estava enterrado como os ossos dos antigos reis em Belém. Mas eu colecionava provas, fotografias tiradas com um telemóvel escondido, gravações de chamadas onde ela gemia o nome dele, documentos falsos que preparei com o amigo Écar de Coimbra. Cada peça era um tijolo na muralha da minha retaliação. Uma tarde chuvosa de outono, enquanto o céu de Lisboa chorava sobre os telhados vermelhos, decidi avançar. Marquei um café com Ricardo, usando um nome falso de um fornecedor de aço para a firma dele. Encontrei-me com ele no A Brasileira, no Chiado, onde os intelectuais de outrora bebiam café forte. Ele chegou pontual, sorriso confiante, apertando-me a mão com o vigor de quem conquista mercados. Senhor Costa, prazer. Vamos falar de negócios. Eu sorri de volta, o veneno disfarçado de cortesia. Conversei sobre vigas de aço e prazos, mas o verdadeiro aço era o das minhas palavras finais. Sabe, Ricardo, admiro homens como você. Férteis, potentes, capazes de dar vida onde outros falham. A minha mulher fala tanto de si. O rosto dele empalideceu como o mármore da estátua de Camões ali perto. O quê? Quem é a sua mulher? Mas eu já saíra, deixando no ar o cheiro de traição. Naquela noite, enviei a primeira carta anónima à esposa dele, em Vila Nova de Gaia, fotografias granuladas dos encontros, acompanhadas de uma nota: o seu marido planta sementes onde não deve. Cuide do seu jardim. Ela respondeu publicamente, no Facebook, com um post furioso sobre infidelidade, marcando-o em letras garrafais. O escândalo rebentou como vinho fermentado, jornais locais de Lisboa cobriram a história, empresário do Porto apanhado em adultério na capital, com fotos borradas que eu vazara anonimamente. Ricardo ligou para Maria em pânico, e eu ouvi tudo através de um app que instalara no telemóvel dela meses antes. Acabou, Maria. A minha mulher sabe. Tens de acabar com isto. Ela chorou, voz partida como vidro estilhaçado, mas eu amo-te, Ricardo. Ele não pode dar-me o que tu dás. Aquelas palavras foram o catalisador final. Eu, no escuro do nosso quarto, sentia o coração endurecer como o basalto das falésias da costa da Caparica. A infertilidade não era só física, era agora emocional, uma esterilidade que ela cultivara com as próprias mãos. Decidi aprofundar a ferida. Pesquisei a firma dele, fraudes em importações, evasão fiscal disfarçada em barris de vinho. Com os meus contactos no mundo da engenharia, inspetores corruptíveis em Coimbra e Lisboa, forneci dicas anónimas às autoridades. Uma auditoria caiu sobre a Mendes Importações como uma tempestade do Atlântico, revelando buracos financeiros que ele tapara com o suor de funcionários explorados. O Porto fervia com rumores, e Ricardo, outrora rei dos salões, via-se agora a mendigar empréstimos em bancos frios da Baixa Portuense. Ele culpou Maria, claro, acusando-a de o ter distraído, de ser a tentação que o cegara. Ela, por sua vez, voltou para mim com lágrimas: João, preciso de ti. Foi um erro. Mas eu.
Eu era o arquiteto do caos. Fingi perdão, abraçando-a enquanto planeava o golpe final. Convidei-a para um fim de semana em Sintra, onde outrora sonháramos a nossa família. Na Quinta da Regaleira, sob os arcos iniciáticos e o poço invertido que simboliza o submundo, confessei tudo. Não a traição dela, isso ela sabia que eu sabia, pelos olhares trocados, mas a minha vingança. Destruiu, Maria. O homem que te deu o que eu não podia. Agora, ele é nada, como eu me senti quando tu me trocaste por sêmen fresco. Ela caiu de joelhos na terra úmida, o vestido branco sujando-se como a sua alma, implorando: perdoa-me, João. Eu errei. Podemos recomeçar. Olhei para ela, a mulher que amara como o vinho da minha terra, e senti. Nada. A dor transformara-se em vazio, um inferno estéril onde o amor morrera. Deixei-a lá, sob a chuva fina de Sintra, e parti para Lisboa, onde o Tejo fluía indiferente. A vingança consumara-se, mas o preço? O preço era eu, um homem quebrado, construindo pontes para os outros enquanto a minha própria desabava no mar. Os dias após Sintra foram um limbo cinzento, como o céu de Lisboa no inverno, quando o nevoeiro do Tejo engola as cúpulas das igrejas e deixa tudo em suspenso. Maria voltou para casa, o nosso apartamento em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, que agora me parecia uma prisão de pedra, mas o ar entre nós era espesso como o fumo de um charuto cubano no rocio. Ela andava na ponta dos pés, preparando cafés fortes às 7 da manhã, deixando bilhetes com corações desenhados em post-its amarelos. Amo-te, João. Vamos superar isto. Eu lia-os e sorria, um sorriso mecânico como os bonecos dos carrinhos de mão no mercado de Campo de Ourique, mas por dentro, o veneno corria mais fundo, dissolvendo as memórias doces como açúcar no chá amargo. Trabalhava mais horas, mergulhando nos blueprints de uma autoestrada para o Algarve, linhas retas que cortavam a paisagem como as minhas decisões frias. Os colegas notavam a mudança. Estás diferente, Oliveira. Mais focado, como se estivesses a vingar-te de alguém. Riam, batendo nas minhas costas durante o almoço no canteiro, bifanas quentes e cerveja Sagres, mas eu só sentia, pensando em Ricardo. Pesquisei obsessivamente nas noites solitárias, enquanto Maria dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em ritmo culpado. A firma dele estava em ruínas, falência declarada, credores batendo à porta da casa em Gaia como cobradores de dívidas antigas. A esposa abandonara-o, levando os filhos para a casa da mãe em Braga, e ele vira-se num apartamento minúsculo no Porto, bebendo sozinho em bares de gaivota, onde os marinheiros contam histórias de naufrágios. Uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava do cheiro dela no nosso casamento, sentia uma pontada de pena. Mas a outra, endurecida pela traição, regozijava-se. Enviava mensagens anónimas para ele, de um borneiro fono comprado num quiosque do Marquês de Pombal: a tua rainha agora chora no colo do infértil. Como sabe o veneno? Ele respondia com fúria, bloqueando o número, mas eu mudava, persistente como a erosão do Douro nas vinhas. Maria, alheia aos detalhes, tentava reconquistar-me com gestos, um jantar romântico no Time Out Market, com mariscos frescos do Atlântico e vinho verde gelado. Lembras-te do nosso primeiro date aqui? Tu derramaste o vinho na minha saia. Riu, tocando a minha mão, mas eu via só o fantasma de Ricardo naqueles olhos, o brilho que eu roubara. O turning point veio numa manhã de março, quando o sol finalmente perfurou as nuvens e pintou o Tejo de azul elétrico. Recebi um e-mail da firma, transferência para o Porto, para supervisionar a reconstrução de uma ponte danificada pelas cheias. Oportunidade de carreira, João. Aceitas? O meu chefe, um lisboeta gordo e jovial, piscou o olho durante a reunião no escritório envidraçado da Marginal. Aceitei, claro. Não por ambição, mas por geografia. O Porto era o território de Ricardo, o campo de batalha onde eu plantaria as últimas sementes de destruição. Maria chorou quando lhe contei, abraçando-me como se eu fosse partir para a guerra. Não vás, João. Podemos resolver aqui, em Lisboa, onde tudo começou. Mas eu parti, deixando-a com as chaves do apartamento e um beijo na testa, frio como um mármore de Mafra. O Porto recebeu-me com o seu abraço úmido, o Douro serpenteando como uma veia aberta sob as pontes de ferro que eu conhecia de cor. Aluguei um quarto num hotel modesto na Ribeira, paredes forradas de azulejos azuis que contavam histórias de navegadores, mas a minha história era de afundamento. No primeiro dia, caminhei pelas ruas de paralelepípedos, o cheiro de francesinha fritando nos restaurantes misturando-se ao sal do rio. Encontrei Ricardo por acaso, ou não, pois eu sabia os seus hábitos de um investigador privado contratado em segredo. Ele estava num café da rua de Santa Catarina, curvado sobre um expresso, o rosto envelhecido 10 anos em meses, barba por fazer como as vinhas negligenciadas do Douro. Aproximei-me, casual como um turista perdido. Ricardo Mendes. Sou João Oliveira, de Lisboa. Ouvimos falar da tua situação. Ele ergueu os olhos, injetados de noites sem sono,
e o reconhecimento veio como um soco. Tu és o marido dela. Assenti, sentando-me sem convite, pedindo um galão ao empregado. Exato. O infértil. O que a tua firma de vinhos não pôde engarrafar. Falámos, ou melhor, eu falei, e ele ouviu, o orgulho esmagado como uvas na prensa. Contei-lhe detalhes que só um amante saberia, as sardas nas costas dela, o jeito como gemia o nome dele durante as chamadas que eu interceptara. Ela disse que eras melhor, Ricardo. Mais homem. Mas olha para ti agora, falido, sozinho, enquanto eu subo na vida. Ele tentou defender-se, voz rouca como o fado do Porto, foi um erro. Ela veio atrás de mim, desesperada por algo real. Ri, um riso seco como o vinho do Dão envelhecido. Real. Tu foste o escape, o espermatozoide salvador. Mas eu sou o engenheiro que constrói impérios. Saí deixando-o ali, o café intocado, e senti o primeiro gosto verdadeiro de poder desde a notícia do médico. Naquela noite, liguei para Maria, voz suave pelo telefone, sinto a tua falta, amor. O Porto é bonito, mas sem ti. Ela soluçou, prometendo visitas, e eu sorri no escuro do hotel, sabendo que a teia se apertava. A vingança não parou aí. Usei o meu novo cargo para influenciar, a ponte que eu supervisionava precisava de aço da menos importações, ou do que restava dela. Negociei com os liquidadores, atrasando pagamentos, questionando qualidade em relatórios falsos que enviava para Lisboa. Ricardo, desesperado por um contrato, contactou-me diretamente, Oliveira, por favor. Dá-me uma chance. A firma é tudo o que me resta. Respondi com um e-mail conciso, prova que és fértil nos negócios. Ou lembra-te da minha mulher. Ele tentou, enviando amostras de vinho tinto como suborno, mas eu devolvi-as, rotuladas com envenenado pela traição. Maria veio no fim de semana, treina um comboio noturno de Lisboa, chegando à estação de São Bento com os azulejos contando histórias de glória passada. Abraçou-me na plataforma, corpo magro sob o casaco de lã, cheirando a Lisboa chuvosa. Passeámos pela Foz do Douro, ondas atlânticas batendo nas rochas como os meus pensamentos turbulentos, e ela falou de futuro, talvez adotemos, João. Ou usemos um dador. Não importa, desde que seja nosso. Toquei-lhe o rosto, sentindo a pele fria, e pensei no dador que ela escolhera, Ricardo, com o seu sêmen de promessas vazias. Na cama do hotel, fizemos amor pela primeira vez em meses, mas era mecânico, como soldar vigas sem alma, eu entrava no corpo dela, mas a mente estava em outro lugar, calculando o próximo golpe. Descobri então o segredo dela, grávida. 4 meses, confirmados por um teste que ela trouxera na mala, escondido como um pecado. É teu, João. Tem de ser. Mas as datas não batiam, Conceição em janeiro, quando as nossas noites eram castas, separadas por um abismo de silêncios. Era dele, o fruto proibido do adultério, crescendo no ventre que jurara ser meu. O mundo parou, o Douro rugindo lá fora como o meu ódio. Abracei-a, sussurrando parabéns, amor, mas por dentro, o plano mudava, não só destruir Ricardo, mas arrancar-lhe o legado, a criança que ele plantara em solo traidor. Voltei ao trabalho renovado, um demónio em fato e gravata. Pressionei os auditores, revelando mais fraudes, documentos que forjara com precisão de engenheiro. A polícia portuense invadiu os armazéns da Mendes, luzes azuis piscando na noite como faróis de navios afundados. Ricardo foi detido, algemado perante repórteres do JN, o jornal de notícias estampando empresário traidor e ladrão, o fim de uma dinastia de vinhos. Ele ligou-me da prisão, voz quebrada pelo interfone, porquê, Oliveira? Eu não te fiz nada. Ri baixo, fizeste à minha mulher. E ela era tudo. Maria, sentindo o cheiro de enxofre no ar, confrontou-me no hotel. O que fizeste, João? Ele está na cadeia. Chorava, mão na barriga, o bebê chutando como um aviso. Contei-lhe tudo, devagar, saboreando cada sílaba, as cartas, as denúncias, o prazer de ver o homem cair. Ela recuou, olhos horrorizados, monstro. Eu traí-te, mas tu. Tu és pior. Saiu naquela noite, para onde? Não importava. O Porto era meu agora, e a vingança, um vinho que eu bebia sozinho. A solidão no Porto era um casaco velho, confortável na sua aspreza, como o casaco de lã do meu pai que usava nas noites frias de pescaria no Aveiro. O hotel da Ribeira tornou-se o meu covil, paredes e quando com os gemidos distantes do Douro e as risadas de turistas bêbados em barcos rabelo. Maria não ligava mais, ou ligava de números bloqueados, mensagens curtas como facadas, deixa-me em paz. Vou ficar com o bebê. O bebê, filho de Ricardo, herdeiro de um império em cinzas. Eu imaginava-o, pequeno e indefeso, crescendo sem pai, e isso aquecia-me como um fogo de lareira no inverno minhoto.
No trabalho, era o herói, a ponte reconquistava forma, vigas erguendo-se contra o céu cinzento como dedos acusadores. Os operários, homens rudes do norte com mãos como troncos de sobreiro, respeitavam-me, partilhando histórias de mulheres infiéis ao redor de fogueiras improvisadas. Mulheres são como o rio, patrão, mudam de curso quando querem. Riam, passando o tinto, mas eu bebia em silêncio, a mente tecendo fios mais apertados. Ricardo saíra em liberdade condicional, um homem quebrado a trabalhar como carregador nos cais de Leixões, ombros curvados sob caixas de peixe fedorento. Eu visitava o porto disfarçado de inspeção, observando de longe, suor escorrendo pela cara barbuda, olhos vazios como o mar após a tempestade. Decidi aproximar-me novamente, não com ódio cru, mas com a sutileza de um vinho envelhecido. Marquei um encontro num tasco escondido da Baixa Portuense, para discutir o passado. Ele veio, relutante, cheirando a sal e desespero. Sentámo-nos à mesa de madeira lascada, o vinho de mesa barata enchendo copos sujos. O que queres, Oliveira? Já me tiraste tudo. Olhei para ele, vendo o reflexo de mim próprio meses antes, o engenheiro forte reduzido a um fantasma. Quero ouvir-te confessar. Dizer que a mereceste, que a roubaste porque eu era fraco. Ele cuspiu, literal e figurado, ela veio a mim. Desesperada por um homem de verdade, não eunuco lisboeta. As palavras doeram, reabrindo a ferida da infertilidade, mas alimentaram o fogo. Paguei a conta e saí, deixando-o com a conta da alma. Naquela noite, contactei a ex-mulher dele, uma mulher chamada Isabel, que vivia em Braga com os filhos. Encontrei-a através de redes sociais, fotos de família em peregrinações a Fátima. Enviou-me um e-mail, voz digital cheia de rancor, ele destruiu-nos. Se tens mais, diz. Partilhei gravações, as dela com ele, gemidos e quando em quartos de hotel lisboetas. Ela usou-as no divórcio final, ganhando custódia total e uma pensão que o deixou na miséria absoluta. Ricardo, agora sem nada, tentou suicídio, uma notícia pequena no público, ex-empresário salta da ponte de São João, salvo por transeuntes. Ouvi a notícia no rádio do carro, a caminho de uma reunião em Vila Real, e parei na berma, o Douro brilhando ao sol como uma joia maldita. Senti culpa. Não, justiça poética. O homem que saltara para a minha mulher agora saltava para a morte por ela. Liguei para Maria, finalmente, de um número novo. Ele tentou matar-se. Por ti. Silêncio do outro lado, depois soluços, João, para. Tens de parar. O bebê. Sente isto. O bebê. Pensei nele como um intruso, uma semente plantada em solo infiel, mas ouvi-la falar assim abrandou o meu pulso. Vem para o Porto. Fala comigo. Ela veio, barriga arredondada sob o vestido solto, rosto pálido como o mármore de um túmulo em cemitério dos prazeres. Encontrámo-nos no jardim do morro, Gaia, olhando para as gárgulas da sé do Porto como sentinelas silenciosas. Sentámo-nos num banco, o vento do rio agitando as folhas das castanheiras. Eu errei, João. Mas tu. Viraste um demónio. Toquei a barriga dela, sentindo um movimento leve, e pela primeira vez, algo se quebrou em mim, não ódio, mas saudade do que fôramos. E se eu dissesse que posso perdoar? Criar um miúdo como nosso. Ela olhou-me, olhos inchados, não é teu. É dele. E tu mataste-o, aos poucos. Discutimos ali, vozes subindo como o fado numa casa do Porto, transeuntes virando cabeças. Ela acusou-me de loucura, de destruir vidas por orgulho ferido, eu, de hipocrisia, de me deitar com o inimigo enquanto eu lutava pela cura. No fim, ela partiu, deixando-me com o vento e o vazio. Mas plantaram uma semente, dúvida. E se a vingança fosse uma ponte demasiado longe, desabando sob o meu próprio peso? Voltei ao hotel, mas o sono fugia como peixe no Douro. Sonhava com o médico em Lisboa, o seu rosto impassível. Infertilidade não define um homem. Mas definira, sim, definira o monstro que eu me tornara. Comecei a beber mais, uísques do norte em bares da Rua Galeria de Paris, onde putas e poetas se misturavam. Uma noite, uma mulher de olhos verdes, Ana, sentou-se ao meu lado, cheirando a tabaco e mar. Pareces perdido, Lisboeta. Falámos horas, ela enfermeira no Hospital de São João, contando histórias de pacientes que renasciam das cinzas. Fizemos amor no quarto dela, corpo urgente contra o meu, mas no clímax, chamei-a de Maria, e ela riu, não sou substituto, João. Enfrenta o teu inferno. Ana tornou-se uma âncora, encontros casuais que me humanizavam. Passeávamos pela Serra do Pilar, vendo o sol pôr-se no Atlântico distante, e eu confidenciei pedaços, a traição, a infertilidade, mas não a vingança plena. Ela ouvia, mão na minha, dizendo,
o perdão é uma ponte que construímos para nós próprios. Palavras sábias, mas o meu engenheiro interior calculava demolições. Ricardo, recuperado do salto, contactou-me, encontra-me. Acabemos isto como homens. Aceitei, num armazém abandonado nos cais, cheiro de ferrugem e rio podre. Ele esperava, punhos cerrados, corpo magro mas olhos flamejantes. Tu arruinaste-me, Oliveira. Pela puta que partilhamos. Avançou, mas eu desviei, anos de ginásio em Lisboa tornando-me ágil. Lutámos, não com socos limpos, mas com ódio cru. Ele acertou no meu queixo, eu no estômago dele, rolando no chão sujo como cães raivosos. Parei quando ele cuspiu sangue, basta. Estamos quites. Ele riu, amargo, quités. Tu vives, eu morro devagar. Deixei-o lá, mas algo mudara, o toque físico humanizara o inimigo, tornando-o menos monstro, mais homem quebrado como eu. Maria ligou dias depois, o bebê nasceu. Uma menina. Chamei-lhe Sofia. Nasceu prematuro, complicações do stress que eu causara. Senti o peso como uma viga desabada. Posso ver. Silêncio, depois, vem a Lisboa. Mas muda, João. Ou perdes tudo. Parti para sul, o comboio cortando o país como uma cicatriz, o norte ficando para trás com os seus fantasmas. Em Lisboa, o sol de primavera banhava a cidade como um batismo, e eu, pela primeira vez, questionei se a vingança era ponto ou prisão. No hospital de Santa Maria, segurei Sofia, minúscula e rosada, olhos fechados como conchas do Algarve. Maria, exausta na cama, olhou-me, ela não é tua, mas pode ser nossa. Se quiseres. Chorei então, lágrimas salgadas como o Tejo, e sussurrei, quero. Mas no coração, o demónio sussurrava, Ricardo ainda respirava, e o ciclo não acabara. Lisboa acolheu-me de volta como uma amante ciumenta, ruas do Chiado fervilhando com vida que eu quase esquecera, vendedores de castanhas assadas no ar frio de abril, elétricos tilintando na Praça da Liberdade, o cheiro de pastéis de nata saindo da confeitaria do Rocio. O apartamento em Belém estava intacto, poeira fina sobre os móveis como um véu de luto, mas Maria enchera-o com berços e fraldas, o cheiro de bebê misturando-se ao jasmim dela. Sofia chorava à noite, um som agudo como o grito de gaivotas no Tejo, e eu acordava, embalando-a no escuro, sentindo o peso minúsculo nos braços como uma redenção frágil. Maria e eu dançávamos uma valsa cautelosa, noites de conversas sussurradas na varanda, olhando o mosteiro iluminado como um farol de pecados absolvidos. Eu perdoei-te a traição, disse eu uma noite, vinho do dão na mão, mas e a minha parte? O demónio que despertei. Ela tocou o meu rosto, dedos leves como folhas de sobreiro, todos temos demónios, João. O truque é acorrentá-los. Fazíamos amor devagar, corpos redescobrindo territórios perdidos, e por momentos, o futuro parecia possível, uma família improvisada, pontes reconstruídas sobre abismos. Mas o norte chamava, ecos de Ricardo como fantasmas do Douro. Recebi uma carta dele, caligrafia trêmula em papel barato, vem ao Porto. Acabemos o que começamos. Sem ódio, só verdade. Ignorei-a primeiro, focando no trabalho, regresso à firma em Lisboa, projetos para uma linha de metro que cortaria a cidade como veias novas. Os colegas celebravam o meu renascimento, brindes com moscatel no terraço, mas eu via sombras, olhares de pena, rumores sussurrados sobre o escândalo que eu orquestrara. Maria, com Sofia ao colo, ia às consultas no hospital, e eu acompanhava, segurando a mão dela nos corredores brancos, sentindo-me pai pela primeira vez, mesmo que o sangue não fosse meu. A tentação veio numa tarde de maio, sol escaldante banhando o Tejo como ouro líquido. O meu chefe pediu uma viagem ao Porto para inspecionar subcontratados, ironia, pois um deles era Resquício da Mendes. Parti relutante, comboio diurno serpenteante pelas vinhas do Douro, terra vermelha como feridas abertas. No Porto, o armazém nos cais era o mesmo, mas Ricardo mudara, barba aparada, olhos claros como se o abismo o tivesse purgado. Obrigado por vires, Oliveira. Sentámo-nos em caixotes, o rio murmurando segredos lá fora. Ele falou primeiro, eu amava-a, sabes. Não só o corpo, mas a forma como ela ria das minhas piadas ruins sobre vinho. Mas errei, traindo a minha família por um capricho. Ouvi, surpreendido pela vulnerabilidade, e confessei por minha vez, a dor da infertilidade, o vazio que a notícia criara, como se o médico tivesse arrancado o meu manhudo com uma tesoura invisível. Tu foste o sal na ferida, Ricardo. O homem que provava o que eu não podia dar. Chorámos, dois tolos de meia-idade derramando lágrimas salgadas como o Atlântico, e no fim, apertámos as mãos, paz. Ele assentiu, paz. E parabéns pela miúda. Ser melhor pai do que eu fui. Voltei a Lisboa leve, como se o dor tivesse lavado o ódio. Contei a Maria, e ela sorriu, genuíno pela primeira vez,
talvez possamos todos recomeçar. Adotámos rotinas, passeios no Parque Eduardo VII com Sofia no carrinho, piqueniques em Cascais onde as ondas lambiam os pés dela como promessas. Eu projetava parques infantis agora, baloiços e escorregas que simbolizavam a alegria recuperada. Ana, a enfermeira do Porto, mandava mensagens casuais, mas eu respondia como amigo, lealdade a Maria como cimento fresco. Mas o destino, traiçoeiro como o fado, interveio. Uma manhã de junho, Sofia adoeceu, febre alta, choro incessante. No hospital, o pediatra, um homem idoso de Setúbal com olhos sábios, diagnosticou uma infecção rara, necessitando de transfusão. O tipo sanguíneo dela é AB negativo, raro. Precisamos de dadores urgentes. Maria, tipo O, não servia, eu, A positivo, tampouco. O apelo foi lançado, redes sociais, jornais, salvem Sofia Oliveira, a bebé de Lisboa. Milagrosamente, dadores apareceram, mas um nome destacou-se na lista, Ricardo Mendes, AB negativo, do Porto. Ele viera, dirigindo toda a noite, veias abertas para salvar a filha que nem sabia que tinha. Maria soube primeiro, colapsando no corredor, é dele. O pai dela veio. Eu, ao lado da incubadora de Sofia, senti o mundo girar como um elétrico sem trilhos. Ricardo esperava na sala de espera, rosto pálido mas determinado. Agradeci-lhe, voz rouca, salvaste-a. Ele encolheu os ombros, é minha filha também. Merece viver. Conversámos horas, enquanto Sofia estabilizava, revelando verdades nuas, ele planeava processar pela paternidade, partilhar custódia. Maria, dividida, chorava, não posso negar-lhe, João. Mas tu. És o pai que ela conhece. O ciúme ressurgiu, não como ódio, mas como dúvida corrosiva. Imaginei Ricardo levando-a para o Porto, vinhas e rios moldando-a longe de mim. Comecei a sabotar subtilmente, atrasos em relatórios para o manter longe, rumores na firma sobre a instabilidade dele. Maria notou, para, João. Não voltes ao demónio. Mas o demónio sussurrava, ele plantou, tu colhes. Não sem luta. O clímax veio num domingo de julho, sol abrasador no Terreiro do Paço. Ricardo viera a Lisboa para uma audiência de custódia, e nós encontrámos-nos num café próximo, Maria ausente com Sofia. Quero metade dela, Oliveira. Não por vingança, mas por direito. Bati na mesa, copo estilintando, direito. Tu foste o adultério, eu a família. A discussão escalou, vozes altas atraindo olhares, e eu empurrei-o, caindo no chão de mosaico. Seguranças intervieram, polícia chamada, e o escândalo rebentou novamente, pai adotivo agride pai biológico em luta por custódia. Maria, lendo nos jornais, confrontou-me em casa, acabou, João. Não posso confiar em ti com ela. Empacotou malas, partindo para a casa da mãe em Sintra, Sofia ao colo. Fiquei sozinho, o apartamento enquanto como uma ponte vazia, e pela primeira vez, a infertilidade pareceu pequena perante a perda total. Liguei para Ricardo, voz quebrada, leva a ser melhor do que eu. Ele recusou, não. Vamos partilhar. Por ela. A vingança, outrora doce, amargara como vinho virado. Lisboa, com o seu sol impiedoso, revelava a verdade, ninguém vence no ódio. O verão de Lisboa arrastava-se como um fado lento, calor pegajoso subindo do Tejo e colando-se à pele como culpa não lavada. O apartamento em Belém era agora um mausoléu, móveis cobertos de lençóis brancos como sudários, o berço de Sofia vazio e quantos choros fantasmas. Maria visitava esporadicamente, trazendo a miúda para visitas supervisionadas, olhos dela frios como o mármore de Belém. É temporário, João. Até decidirmos. Mas as decisões pendiam como a espada de Damocles, audiência de custódia marcada para setembro no Tribunal da Comarca de Lisboa. Trabalhava em piloto automático, projetos de engenharia borrados pela insônia, noites passadas a andar pelas ruas do Bairro Alto, onde o fado vazava de portas entreabertas como sangue de feridas antigas. Encontrei consolo em velhos amigos, o Zé, advogado de divórcios no Chiado, que me oferecia gin tónicos e conselhos cínicos, mulheres querem estabilidade, não vingança. Reconstrói-te, homem. Mas reconstruir era como erguer uma ponte sobre o vazio, cada viga tremia. Ricardo, do Porto, mandava mensagens educadas, Sofia está bem. Visita quando quiseres. Ignorava-as, orgulho ferido como uma costela quebrada. Uma noite de agosto, tempestade rebentando sobre Lisboa como o julgamento divino, Maria apareceu à porta encharcada, Sofia dormindo no ovo. Podemos ficar. A minha mãe. Escute contudo. Deixei-as entrar, o cheiro de bebê enchendo o ar como chuva fresca. Aquela noite, deitámo-nos juntos, platônico, corpos lado a lado no colchão que outrora testemunhara traições.
Eu amo-te ainda, João, sussurrou ela no escuro. Mas o medo. Tu mudaste. Chorei silenciosamente, lágrimas molhando o travesseiro, e jurei, mudarei. Pelo miúdo, por nós. Os dias seguintes foram uma trégua frágil, rotinas de pai, biberões mornos e trocas de fraldas no chão de azulejos, Sofia rindo com dentinhos como pérolas do Tejo. Maria sorria mais, cozinhando arroz de marisco que enchia a casa de aromas do Atlântico, e nós realmente falávamos, sobre o futuro. Adotaremos outro, quando Sofia crescer, propôs ela, mão na minha. Concordei, imaginando uma casa cheia em Sintra, risos e quando nas florestas de neblina. Ricardo, informado, recuou, se ela é feliz, fico com visitas. Sem tribunais. Mas o passado, como o vinho velho, fermenta traições. Descobri por acaso, uma mensagem no telemóvel dela, esquecido na mesa da cozinha. De Ricardo, sinto a tua falta. Vem ao Porto, só nós. O coração parou, como um motor avariado numa autoestrada do Alentejo. Confrontámo-la naquela noite, voz calma mas olhos flamejantes, ainda ele. Ela negou primeiro, depois desabou, só conversas. Ele é o pai biológico, João. Preciso de respostas para Sofia um dia. Mas as mensagens eram mais, encontros marcados, para falar do nosso segredo. O demónio acordou, não com fúria cega, mas com cálculo frio. Em vez de confrontos, planeei a redenção através da destruição final, não dele, mas da mentira que nos ligava. Contratei um detetive privado, um ex-polícia de Faro com sotaque sulista, para seguir Ricardo. Relatórios chegaram, ele recomeçava, namoriscando uma viúva em Gaia, planos de uma pequena vinícola. Invejoso, saboteei, denúncias anónimas de condicional violada, baseadas em mentiras tecidas como teias de aranha. A polícia portuense revistou novamente, encontrando nada, mas o stress fê-lo colapsar, ataque cardíaco no trabalho, hospitalizado em estado grave. Maria soube pelo telefone, voz dela quebrando, ele pode morrer, João. Por causa disto. Neguei envolvimento, mas os olhos traíram-me. Ela partiu nessa noite, com Sofia, para Sintra, não és o homem que casei. És um estranho. Fiquei sozinho novamente, o apartamento um túmulo vivo, e o remorso veio como ondas de Sagres. E se eu tivesse matado o pai da miúda? Visitei-o no hospital de São João, disfarçado de familiar distante. Ele, tubos no peito, abriu olhos turvos, tu. Outra vez. Confessei tudo, voz baixa no quarto esterilizado, queria acabar o ciclo. Mas ferimos a todos. Ele perdoou, fraco mas sincero, vai-te embora. Vive por ela. Saí dali mudado, o norte deixando marcas como cicatrizes. Voltei a Lisboa, mas Maria recusava ver-me, tribunal adiado por circunstâncias emocionais. Mergulhei no trabalho, projetando uma ponte pedonal sobre o Tejo, símbolo de conexões frágeis. Amigos intervieram, Zé arranjou terapia, sessões num consultório do Príncipe Real com uma psicóloga de olhos penetrantes, doutora Costa. A infertilidade foi o gatilho, João, mas o ódio é a ferida. Cura-a. Nas sessões, desenterrei tudo, a infância no Algarve, pai pescador ausente, mãe devota que rezava a Fátima por milagres, o casamento como âncora, a notícia como naufrágio. Chorei, o rei, e aos poucos, o homem emergiu das ruínas. Maria, pressionada por Sofia que perguntava, papá, marcou um encontro no jardim botânico, folhas outonais caindo como confetes de perdão. Quer tentar, João. Mas devagar. Sem demónios. Aceitei, humilde como um peregrino em Fátima. Ricardo recuperou, e nós estabelecemos limites, visitas partilhadas, sem romance. Ele encontrou paz na viúva, vinícola florescendo devagar. Sofia crescia, chamando-me, papá, com risos que curavam. O outono trouxe chuvas, lavando Lisboa, e eu, finalmente, sentia o sol interior. Mas a vida, como o Tejo, curva-se imprevisível. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto de melancolia, neblina do Tejo enrolando-se nas pernas das estátuas do Chiado, sussurrando segredos de estações passadas. Sofia fazia 1 ano em dezembro, e Maria organizou uma festa pequena no apartamento de Sintra, balões azuis como o céu de Cascais, bolo de bolacha com recheio de ovos moles, risos de crianças e quando nas paredes de pedra. Eu cheguei cedo, presentes embrulhados, um urso de peluche com olhos de botão, livro de contos de fadas minhoto, coração batendo como tambor de ranchos folclóricos. Maria abriu a porta, sorriso tímido, entra, João. Ela esperava por ti. Sofia correu para mim, braços gorduchos erguidos, e eu erguia alto, beijando as bochechas rosadas que cheiravam a leite e inocência. Papá, gritou, e o mundo parou, todos os ódios dissolvendo-se naquele abraço. Ricardo veio mais tarde, discreto, com um brinquedo de madeira entalhada no Douro,
um barco rabelo em miniatura. Apertámos mãos, sem rancor, dois pais improváveis partilhando o milagre. Ela é sortuda, murmurou ele, olhos no chão. Dois pais que aprenderam a amar além do sangue. Concordei, sentindo o peso leve pela primeira vez. Maria e eu recomeçávamos devagar, jantares a dois quando Sofia dormia na avó, passeios pelo aqueduto das águas livres, onde a história de engenharia me inspirava a reconstruir a nossa. Casei contigo pelo homem, não pelo sêmen, disse ela uma noite, sob as estrelas de Monsanto. Perdi isso de vista, mas agora vejo. Fizemos amor ali, no carro estacionado, urgente e terno, como se o tempo nos devesse anos roubados. A terapia continuou, doutora Costa elogiando o progresso. Estás a construir uma ponte sólida, João. Não a queimes. O trabalho floresceu, a ponte pedonal inaugurada em primavera, uma estrutura de vidro e aço que ligava margens do Tejo como mãos dadas. O discurso na cerimónia, perante câmaras da RTP, foi sincero: pontes não são só metal, são sobre superar abismos, perdoar falhas, conectar corações partidos. Maria aplaudiu na primeira fila, Sofia no colo, e Ricardo enviou mensagem: orgulhoso de ti, irmão improvável. Mas o destino, caprichoso como o fado de Marisa, testou-nos. No verão seguinte, Maria descobriu estar grávida, de mim, milagre ou não, confirmado por testes que desafiavam o diagnóstico antigo. Talvez o stress tenha mudado algo, disse o médico, encolhendo ombros. Chorámos de alegria, abraçando Sofia que, aos 2 anos, balbuciava irmãozinho. Ricardo, ao saber, brindou connosco por Zoom do Porto. A vida vira, hein? Parabéns. Mudei-me para Sintra, casa nova nas encostas, jardim com limoeiros e vista para o Palácio da Pena como um conto de fadas real. Sofia crescia bilingue, misturando português lisboeta com sotaque nortenho das visitas a Ricardo, que se casara com a viúva e abria a vinícola com vinhos batizados, Redenção. Eu, engenheiro de almas agora, projetava comunidades sustentáveis no Alentejo, pontes que uniam vilas isoladas. Anos passaram como o Douro em cheia, Sofia aos 5, com tranças castanhas e sonhos de ser navegadora, o filho, Pedro, nascido num dia de sol em julho, olhos meus e riso dela. Maria e eu renovámos votos numa capela de Mafra, simples, com Sofia e Pedro como testemunhas, Ricardo padrinho ao lado da sua família. Do inferno ao paraíso, brinquei no brinde, copo de Porto erguido. Ele riu, e o melhor vinho sai do mosto mais pisado. Olhando para trás, da varanda de Sintra sob o luar, com Maria adormecida ao lado e crianças sonhando nos quartos, pergunto-me, a vingança valeu? Destruiu, sim, mas reconstruiu mais forte. A infertilidade não me definiu, a dor sim, mas o amor curou. Lisboa, ao longe, brilha como um farol, lembrando que na cidade das 7 colinas, até os abismos levam a pontes. E assim, no silêncio da noite portuguesa, encontro paz, não perfeita, mas real, como o fado que chora e ri na mesma nota.